Gostaria de agradecer aí a presença de todos e a oportunidade. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Ótimo, tá ótimo. Muito bem. Beleza. Ótimo, Então, tá ótimo. estão vendo a minha tela? Estamos. Sim. Então, Perfeito, então. Então, o objetivo, né, dessa apresentação é mostrar um pouquinho para vocês, né, ou relembrar, né, para os que já conhecem, né, um pouquinho mais de automação, né, através de geotecnologias, né. Meu nome é Rodrigo Egger, tá? Sou engenheiro cartógrafo formado na Unesp em Presidente Prudente. Trabalho na Santiago e Sintra desde 2008, aí já se vão 13 anos. Vocês acompanharam na semana passada a apresentação do Maurício. Creio que todos tenham gostado bastante para estar aqui novamente, né? E vamos dar prosseguimento. Na semana que vem a gente vai ter a apresentação do Maurício também, né? Maurício Campitelli, né? E eu vou mostrar assim bem rapidamente assim só um slide que vai ter um equipamento na próxima semana, tá? Então, dando andamento. Embora eu creia que vocês já conheçam, né? Mas o Grupo Santiago e Sintra ele é formado por três empresas, né? Seria Santiago e Sintra Geotecnologias, na qual eu, Maurício e o Campitelli trabalhamos. A Vantage Centro-Sul Geoagri, que seria a parte de agricultura de precisão. E a Santiago e Sintra Consultoria, SCCOM, que trabalha com a parte de sensoriamento remoto. Tá? Deixa eu só adicionar aqui, mas o Schwab está entrando e o Wellington Lobo também. Então, a Santiago e Sintra tem 43 anos de mercado já, trabalha com representantes das marcas Trimble, Spectra, Sensifly, Parrot, X4G e DJI, tá? Temos a sede em Ribeirão Preto, creio que o Maurício já tenha mostrado tudo isso na semana passada, mas só passando um pouquinho. Temos o maior laboratório de assistência técnica do país, né? E temos o maior portfólio de equipamentos do mercado, né? A gente costuma falar que do bastão ao avião nós temos a solução. Temos presença nacional, praticamente todos os estados, com raras exceções, nós temos presença para ter mais capilaridade. E vamos começar propriamente dita a apresentação, né? Então, quando a gente fala de automação, a gente já vem logo na nossa mente uma fábrica cheia de robozinho produzindo veículos, né? Mas o que seria, então, essa parte de automação através das geotecnologias? Então, antes da gente falar disso, eu vou mostrar alguns exemplos, né, dos métodos convencionais que a gente acaba utilizando. Então, por exemplo, fazendo uma medição, colocando uma base ou receptores para fazer a medição, então a quantidade de pessoas que a gente acaba separando para isso, utilizando uma estação conciliar, alguém para abrir uma picada, utilizando pranchetas, puxando uma trena, tendo uma catenária aqui para complicar um pouquinho a questão de medições. Às vezes a gente vai fazer a medição com locais que causam risco, né, para o operador. Além disso, né, utilizando métodos convencionais, por exemplo, aqui no caso para sondagem, a gente tem o uso de planilhas e a gente pode ter erros, né, na hora da transcrição para passar para o computador. Então, a gente também tem o uso de muitas pessoas em campo, né? Então, a gente acaba tendo passivos trabalhistas, encargos, parada para rotatividade de funcionários. Às vezes o custo é elevado, apresenta às vezes baixa eficiência, pode ter riscos de acidentes. Então, com isso, nós temos alguns equipamentos que podem auxiliar bastante, né, no ganho de produtividade. Então, por exemplo, só alguns exemplos, né? Temos drones profissionais que o Maurício Campitelli vai apresentar na próxima semana. Fiquem aí que vai ser muito interessante. Estações robóticas que eu vou apresentar. Então, soluções de base e rover GNSS, estações totais de escaneamento, soluções com realidade aumentada, equipamentos para GIS, laser scanner que a gente coloca numa mochilinha também para fazer escaneamento. Então tem bastante coisa bacana aí que a gente vai tentar apresentar. Então falando um pouquinho de estações robóticas, aqui tem
uma pessoa aí de uns 11 anos atrás, né? Com menos cabelo, mais magro, sou eu. Alguns podem não, não ter reconhecido no vídeo. Tá? Você valorizou aí, hein, Rodrigão? Aí você valorizou, hein? Então, aqui sou eu alguns aninhos atrás. Então, assim, com estação robótica, o bacana é que você consegue fazer a operação com um único operador, tá? A gente consegue ter a pontaria automática no prisma através utilizando os servos motores, né? Então, a estação já consegue fazer isso. Então, ela procura o prisma e você consegue fazer o levantamento. Aqui no caso, né, nesse vídeo, é uma estação que a gente chama de autolock, né? Que ela encontra o prisma e ela segue. Mas as estações que a gente acaba falando um pouquinho mais de robótica, você acaba tendo um coletor de dados junto ali do bastão, tá? E aí, com isso, você controla tudo que a estação faz. Então, com um único operador, você faz o levantamento de pontos, faz locação, faz o que for necessário. Então, você consegue ter uma produção diária, em média, de 3.000 ou 4.000 pontos, né? Então, aqui só dando um exemplozinho de um tipo de equipamento, né? Que seria S5, que, por exemplo, tem uma tecnologia chamada Locate to Protect, tá? Que o que seria essa tecnologia? Você consegue ativar uma licença nela, que você consegue até, se roubarem o equipamento, alguma coisa, você consegue encontrar esse equipamento posteriormente também, se for o caso. Então, tem versões de 1, 2, 3, 5 segundos, tá? Medição de até 2.200 metros, né? Que tá 2.000, seriam 2.200 metros sem prisma. Temos também de exemplo de robótica a estação da Focus 35, tá? Que você também pode controlar o equipamento remotamente. Aí a capacidade de seguir o prisma, aí a gente chama de tecnologia lock and go, mas é só uma mudança, né, de terminologia, né, entre fabricantes. Tem fabricante que usa o nome estação robotizada, por exemplo, tá? Então, aqui no caso, até 800 metros sem prisma e controle robótico até 800 metros, tá? O primeiro modelo que eu apresentei seriam até 1.000 metros controlando no robótico. Então, mostrar também um pouquinho uma estação total... Rodrigo. Oi. Você quer dizer o seguinte, que a estação ela acompanha o prisma até 1 quilômetro, é isso? Ela pode acompanhar o prisma até 1 quilômetro, e até 1 quilômetro você tem o link de rádio que você consegue controlar a sua estação. Então, vamos supor, ele está seguindo o prisma, mas por algum motivo você precisa fazer uma medição, sei lá, uma medição sem prisma. Então, você consegue girar a estação lá remotamente e apontar para o local que você deseja. Então, por exemplo, esse equipamento aqui, a SX12, que eu vou mostrar, ele tem o advento de imagem na tela, inclusive, tá? Então, você no coletor... Não entendi, desculpa? Não, pode continuar. Tá. Então, por exemplo, a SX12, no coletor de dados, você vai ter a imagem que a estação está vendo, como se você estivesse atrás da luneta, tá? Então, tudo que a estação estiver lá vendo, você vai até você através de um link Wi-Fi, tá? Então, Quer dizer que aí, nessa coletora, você quer medir um ponto, você clica na tela da coletora e ela mede aquele ponto, é isso? Sem prisma? Perfeitamente, exatamente isso. Tá? Entendi. Então, isso ajuda bastante e tem uma produtividade muito legal. Aí, uma das E vantagens... só, Pode Rodrigão, falar. só completando um detalhe, Zacarias, não é só uma questão de medir pontos. Você pode, tipo, você vê a imagem, a câmera da estação total, você vê na coletora e você pode marcar uma superfície para ela fazer o levantamento daquela área, fazer o escaneamento daquela área que você marcar. Entendeu? É muito mais complexo o sistema. Quer dizer que além de medir, ela também escaneia uma área Isso, que você quer? exatamente. Então, tá nos próximos slides essa informação. Ok. Então, vou mostrar aqui. Então, Qual o custo de uma estação dessa? Então, nós temos modelos que variam de 150 mil reais até 700 mil reais. Então, vai depender de algumas
algumas características do equipamento. Tá? Ok. Então, por exemplo, essa estação que eu estou mostrando, a SX12, ela é uma estação é um equipamento que a gente chama de híbrido. Então, ele é um laser scanner e uma estação total robótica no mesmo equipamento. Então, tudo que um laser scanner consegue fazer, ele faz, e tudo que uma estação total robótica necessita fazer, ela faz também, tá? Então, você consegue fazer o levantamento de até 26.600 pontos por segundo, tá? Então, o prisma dele é rotativo, então você tem um baixo ruído da nuvem de pontos, tá? Ele faz escaneamento 360 graus em 12 minutos, tá? Então, isso facilita bastante. Então, quando você vai fazendo o seu escaneamento, por exemplo, se você optar por fazer um escaneamento, você já vai fazendo o processo da poligonal, de poligonal, ou se você for fazer orientar o equipamento, a nuvem de pontos já sai orientada. Então, você não tem que ficar, por exemplo, com um laser scanner orientando a nuvem. Então, você já pode fazer extração natural das superfícies. Tá? Então, ó, ele tem uma tecnologia chamada Trimble Vision, né? Que você tem várias câmeras nesse mesmo dispositivo. Então, você tem uma câmera de visão geral, uma câmera primária, uma câmera telescópica, e você também tem uma câmera que fica no prumo dele. Então, você, por exemplo, vai orientar o equipamento, você vai para uma fiscalização, para um inventário, para alguma coisa, então você consegue tirar uma foto provando que você está orientando certinho naquele determinado local, tá? Então, aqui só dando... Ela tira uma foto do marco onde você está estacionado, é isso? Isso, ela tem a possibilidade também de ter uma câmera no prumo dela, no prumo óptico. Ela já mede a altura do instrumento automático? Não, neste modelo não, tá? Então, ó, aqui só mostrando, né? A qualquer momento, você tem a câmerazinha aqui e você consegue tirar foto a partir do momento que você quiser. Embora esteja aqui em inglês, todo software ele é em português, tá? Tá totalmente traduzido. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar só a diferença, né? Quando a gente olha aqui, a gente não está vendo nada praticamente. Não. O que será que esse equipamento está medindo? Então, quando eu amplio, né, ele vai para o nível 2, ainda é a câmera geral, né, para overview. Depois, no nível 3, ele já é uma câmera primária, então você já começa a querer ver alguma coisa ali na frente. Nível 4 também aqui é primário. Nível 5 aqui já vai para o nível telescópico, tá? Então, ó, nível 6 você já começa a ver certinho, 7, e aí o 8 você consegue verificar bem de longe. E a partir do momento em que ele encontra o prisma e o prisma está fixo, ele consegue seguir o prisma, ele mostra aqui um cadeadinho mostrando que ele tá totalmente preso àquele prisma e ele vai conseguir vai conseguir seguir ele, tá? Mostra também qual que é a bateria, né, que está na estação, tá? A bateria que está na estação e a bateria do seu coletor de dados. Rodrigo, deixa eu voltar aqui no princípio. Para orientar ela. Tá? Para orientar ela, você faz igual, ou você vai orientar com uma estação total convencional. Então, você pode colocar entre dois pontos, por exemplo, você tem a coordenada do ponto que você está, do E1, e fazer a ré no E0. Posso fazer uma interseção a ré, um hipotenô, outra... Então, qualquer metodologia de orientação de topografia você consegue fazer com ela. Okay. Tem alguém que está aguardando ingressar na palestra também, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu achei que eu tinha aceito todos. Eu acho que acabou de admitir aqui Ah, tá. Eu tô com duas telas, tá? Então, uma tela eu tô apresentando e na outra eu tô tentando aqui e admitindo o pessoal aqui que tá entrando. Rodrigo, vê só, você falou O Eliseu. para a gente configurar um prisma. Tem como configurar mais, né? Por exemplo, Tem. 3, 4 prismas nessa estação para ela buscar na sequência os prismas, não é isso?
Você consegue, por exemplo, estar colocando vários tipos de prisma com vários tamanhos, várias informações deles aqui, né? Você pode colocar, você clicando aqui, clicando nesse botão, ele vai aparecer várias opções. Você pode acrescentar várias opções de prisma além da medição sem prisma, tá? Então você consegue sim. E se for o caso de uma locação, você tem a possibilidade de ver no seu coletor de dados a alocação naquele momento, ou você pedir para a estação girar automaticamente para o local onde você vai fazer uma locação, por exemplo. Tá? Então a estação gira automaticamente para o local. Ok, ok. Essa. O prisma ele pode ser esse convencional, qualquer convencional, esse prisma que a gente usa com a estação comum, normal? Ele pode seguir, ele tem a possibilidade de seguir um prisma convencional, tá? Mas o que acompanha ele normalmente é um prisma 360 graus. Para quê? Que você não tenha, para que você fique livre e você não tenha que ficar com o prisma se preocupando em voltar o prisma, deixar o prisma voltado para a estação o tempo todo. Então, você tendo um prisma 360, que normalmente vai com o equipamento, então, sempre em algum momento uma das faces do prisma vai estar voltado para o equipamento, tá? Mas pode qualquer tipo de prisma que sem problemas. Okay, aquele prisma que parece um pirulito circular, né? Isso, eu estava no videozinho de agora há pouco aqui. Eu estava mostrando. Aí aqui é bem parecido com esse daqui até. Essa explicação que você está falando é justamente, essa é a visão que a gente tem da coletora, não é isso? Isso, aqui você está vendo da coletora, do coletor de dados. Tá? Então, tudo que você está vendo. Então, a qualquer momento, ele tem a função de vídeo. Então, a qualquer momento, você vai vendo. Então, aqui é a opção, por exemplo, de medir pontos, né? Medir topo. Então, enquanto o que você está vendo aqui é o que a estação está vendo. Então, aí você coloca o nome do ponto, ou qual que é o código dele, qual que é o tipo de medição, qual que é a altura. Então, tudo isso daqui é o que a estação está vendo. Então, é a visão da coletora, tá? E como é a conexão dessa coletora com a estação? É Bluetooth? É Wi-Fi, tá? Então, até 200 metros ele fica com Wi-Fi. Passou de 200 metros, normalmente, né? Ele até faz essa configuração de forma automática. Passou dessa distância, ele vira para um rádio de longo alcance, tá? Então, aí você consegue trabalhar aí até 800 metros, 1 quilômetro. Então, você consegue trabalhar tranquilo. Qualquer momento aqui vocês podem me perguntar. Se vocês lembrarem de algo lá na frente, qualquer coisa a gente volta, fiquem à vontade, tá? Então, aqui alguns exemplos, né, de levantamento. Então, você consegue fazer um levantamento extremamente rápido, levantamento de áreas, às vezes, inacessíveis. Então, você tem um maior nível de detalhamento. Então, por exemplo, após fazer o escaneamento, você já consegue ver na tela, né, esse tipo de escaneamento, tá? Como é que tá? Você consegue rotacionar ele para você e verificando. Se você quiser, não fez escaneamento, foi fazendo a medição de pontos convencional, de forma convencional, também vai aparecendo aqui na tela enquanto você vai fazendo a medição. E aí você pode colocar atributos para ele já ir unindo linhas. Então você consegue fazer um cálculo de área, um cálculo de volume já diretamente nele. Você consegue já exportar para diversos tipos de formato, shape, formato CAD. Então você consegue até deixar praticamente o seu projeto pronto, praticamente em campo, e depois só mandar para o escritório. E além disso, se você tiver uma rede Wi-Fi, por exemplo, rotear o celular, você pode acessar a internet e mandar já esses dados aqui diretamente para o escritório, via e-mail ou via a plataforma da Trimble mesmo, né, que é o Trimble Connected Community, que ele é gratuito enquanto você tiver na garantia do equipamento, tá? Então, Seria uma nuvem? No mínimo por um ano, isso. Aí ele manda os dados para uma nuvem, e aí quem estiver no escritório consegue acessar, e do escritório você pode mandar para campo e vice-versa, basta ter internet. Tá? Então, aqui,
Você consegue fazer também o levantamento, né, o escaneamento. Se fosse fazer o escaneamento aqui, você teria que fazer o escaneamento e mudar a nuvem de posição, né? O seu equipamento de posição. Então, com isso, você consegue fazer o levantamento, auxiliando com isso, você consegue fazer o levantamento de pontos visualmente inacessíveis. Então, você fazendo essa medição aqui, conseguindo ver qual que é o pé, por exemplo, da sua pilha, então você já consegue ter o nível na parte de baixo, você consegue fazer um cálculo de volume de forma mais prática em campo aqui, com menos visadas. Rodrigo, dá para fazer as duas coisas simultaneamente? Levantar e escanear? Você faz o escaneamento, mas você faz o escaneamento, você tem a função do escaneamento, que aí você vai conseguir fazer milhares de pontos lá por segundo, mas quando ele vai fazendo o escaneamento, ele vai mexendo a luneta para cima e para baixo, né, para fazer o escaneamento e girando ao longo do eixo do equipamento, tá? Mas aí, se, por exemplo, for fazer uma alocação, alguma coisa, aí você tem que fazer em dois momentos diferentes, tá? O escaneamento é legal que você pode abrir você não precisa necessariamente fazer 360 graus. Você pode abrir uma janela e escanear só o que você quiser também, para que você tenha foco em campo. Outra pergunta. Eu escaneei essa pilha aí e estou pegando esses pontos. Aí, esses pontos já ficam dentro da nuvem do escaneamento ou eu depois tenho que adicionar? Já ficam na nuvem do escaneamento, já fica no meu projeto. Se eu quiser já, ali no meu coletor de dados, exportar para um formato CAD ou até para um formato LAS, por exemplo, eu consigo estar exportando isso para outros softwares, para você fazer uma modelagem. Mas você entendeu, né? Eu escaneei e depois levantei esses pontos, como ele está pegando aí o pé da pilha. Esses pontos já caem dentro da nuvem do escaneamento? Ele classifica de duas formas diferentes, tá? Então, ele é assim, você vai conseguir ver tudo no seu coletor de dados, mas é como se ele salvasse em layers diferentes, digamos assim. Então, a nuvem de pontos ele fica de uma forma e o ponto ele fica em outra. Então, você consegue filtrar depois no próprio software e retirar, por exemplo, eu só quero ver a nuvem de pontos escaneada. Então, eu tiro meus pontos levantados. Eu só quero ver os pontos que eu levantei. Então, eu clico no botãozinho e eu tiro a minha nuvem do escaneamento. Mas quando eu for fazer o meu projeto, eu junto os dois. Junto os dois, sem problemas. Até você consegue ver os dois aqui na própria tela. É só habilitar as duas opções. Ok. Então, Rodrigo, uma pergunta. Por exemplo, eu faço o levantamento. Aí eu quero cubar aquele volume. Uhum. Ela faz esse processo, não é isso? Faz, tem uma opção. Daí então ela gera tipo uma planilha já pronta, com aqueles dados todos, ou a gente ainda processa ele? Você consegue exportar esses dados. Porque o que você vai fazer? Você vai gerar, por exemplo, uma das formas dele de gerar essa cubagem, esse cálculo de volume, você gera uma superfície de referência, por exemplo, tem mais métodos, claro, e aí você vê a cubagem, gera também uma superfície dessa área que você deseja cubar, e você faz a comparação entre as duas superfícies. Aí ele já aparece lá. Rodrigo, o que ele está perguntando no caso, ele está perguntando se faz na hora aí, no ato. Faz na hora, faz em campo, na hora. Não precisa mandar para o escritório. Bonitinho já para a gente tipo. Oi, Rodrigo. Alô? Opa, alguém tinha apertado o mudo para mim, provavelmente sem querer. Saiu a minha mensagem, não? Você consegue fazer o cálculo do volume ali na hora, sim, e consegue exportar essa informação, sim. Era essa a sua pergunta, né? Isso. Ok. Tá. Beleza, qualquer momento aí vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Então, aqui uns exemplos de software, né, de escritório. Rodrigo,
Opa, Só João. uma pergunta aqui. Claro. Digamos que eu estou fazendo uma cubagem de uma pilha assim, de brita. A estação ela está de um lado aqui. Ó. Ela tem que ver o coletor para ela fazer a leitura, que se eu estiver do outro lado da pilha, ela consegue gravar, ela consegue fazer a superfície em 3D, ou não, ela tem que ir para o outro lado para ela pegar os pontos do outro lado dessa superfície que eu estou fazendo. A estação vai fazer a medição daquilo que ela estiver vendo no momento. Então, por exemplo, se eu for lá do outro lado, eu tenho que mudar a minha estação de local, né? Para ele fazer o levantamento dos outros pontos. Entendi, pronto. Era assim, minha dúvida. Sem problemas. Então, ó, é capaz de você, descarregando, por exemplo, no software depois, você é capaz de fazer uma extração automática de feições. Então, o software, ele tem uma capacidade de fazer a interpretação, né, da inteligência artificial, e ele consegue segmentar quais são os tipos vários tipos, né, de feições. Então, por exemplo, faço aqui, eu consigo identificar a parte de vegetação, consigo verificar construções e, por exemplo, eu posso, se eu quiser, eu posso retirar. Então, por exemplo, aqui, retirei a parte de vegetações, vou retirar essa parte aqui que é uma construção, selecionei, então só sobrou para mim terreno natural. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui a minha triangulação, gerar o MDT e gerar curvas de nível também, tá? Pro local, pro meu ambiente. Então, você consegue fazer essa extração de forma muito prática e já automática, apertando um simples botão, tá? Então, outras soluções que nós temos também, ficou alguma dúvida, né, nos equipamentos? Aqui, qualquer coisa eu vou continuando aqui. Rodrigo. Claro. Rodrigo, essa seleção aí de superfície como vegetal, como a construção, isso aí você só faz no software, no escritório, né? No escritório, isso. Isso daí não tem ainda a capacidade de fazer em campo. Embora, por exemplo, o tablet que controla, né, por exemplo, a SX10, ele tem o Windows 10, então você poderia instalar um TBC, só que, obviamente, fica muito mais prático você fazer isso em escritório. Ok. Só passando aqui de volta. Então, nós temos também soluções GNSS, né? Rodrigo. Oi. Boa noite, senhor. Eu levantei a mão ali, mas acho eu não que tinha você não visto, viu. desculpe. Com relação a esse software, essa classificação que você está fazendo dos pontos, isso aí é uma classificação, não é isso? Isso. Essa classificação que está sendo feita dos pontos, na verdade, isso daí, o software ele só entende pontos, não imagem, não é isso? No caso aqui, para essa extração, são pontos, a nuvem de pontos. Então, ele classifica pelo tipo, né? Então, ele tem uma inteligência artificial, está sempre até aumentando, né? De acordo com as versões do equipamento. Então, ele consegue identificar vários tipos de feições. Então, por exemplo, vegetação, normalmente ele se comporta de uma maneira. Então, tem um formato já específico. Construções também são um pouco mais retas. Postes, fios de alta tensão. Então, são alguns dos itens, né, que você consegue fazer essa extração automática. Essa classificação automática, ok, mas eu também posso fazer a classificação manual? Pode sim. Isso é o só software abre a possibilidade de configuração para classificação. Isso, exatamente. Então você pode fazer de forma manual. Aqui é só para auxiliar, para ficar um pouquinho mais rápido para você fazer uma limpeza. Tá ok, obrigado. Fernando. Continuando aqui, né? Soluções de GNSS. Então nós temos soluções, né, de base, por exemplo, GNSS, por exemplo, com receptor Trimble Alloy, que você consegue estar às vezes você tem uma obra que é grande, né? E você tem vários sensores sendo utilizados. Então, por exemplo, essa base de GNSS, você pode enviar os dados para um rover, né, RTK que você esteja utilizando. Então, para mais, né, de um rover RTK pegando, né, para vários.
quando você tiver. Pode servir como uma base RTK para um VANT, né, que o CampTele vai apresentar na próxima semana, tá? E também para utilizar para controle de máquinas, machine control, para uma batimetria, para um posicionamento de embarcação, para uma agricultura de precisão que estiver próxima. Então, às vezes você colocando uma instalação de uma base, uma instalação profissional que a gente acaba utilizando até o termo, né? Então você tem um receptor base instalado num local e você coloca a sua antena de RTK, por exemplo, a 60, 80 metros de altura, então isso você amplia bastante a sua área, a sua possibilidade de estar trabalhando o seu link de rádio, tá? Outra opção que temos também... Rodrigo, essa base, você não tem uma imagem dela aí não, pra gente? É tipo uma base convencional ou é uma base diferente? Ela seria igual uma base de estações do IBGE. Deixa eu pegar aqui. É BMC. Isso, da RBMC. Deixa eu mostrar aqui. Aí, no caso, a gente faria um marco para ela, um marco de centrais forçada, no lugar alto, estacionava ela lá, e daí ela faz a correção, é isso? Isso, você instalaria isso num marco de centragem para você colocar a antena. Opa, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Certo. E aí o seu rádio, a sua antena, você acaba colocando numa antena um pouquinho mais alta. Vou pegar aqui para mostrar aqui o receptor, por exemplo. Não. Aí, no caso, ela mandaria essa correção a quantos quilômetros? Já tivemos casos de enviar até 30 quilômetros, já ouvi casos de envio até 80 quilômetros, mas isso depende muito de situações do próprio local, né, de relevo. E aproveitando, Zacarias, só um detalhe, não é o receptor que fica lá em cima, né? O cabo leva a antena até lá em cima. E sobre o alcance, até tem um projeto que a gente fez, se não me engano, no Mato Grosso do Sul, né, Edgar, que tinha várias repetidoras. O que acontecia? Aí ajuda. Uma estação de referência mandando sinal, outro rádio posicionado a, sei lá, 15, 20 quilômetros, captava esse sinal e repetia para dar mais alcance ainda. Entendeu? E aí a gente pode trabalhar com quantos rovers? Indefinidamente, não tem um limite de rovers. Ele está mandando a correção. O rover que estiver no alcance dele pode pegar. Entendi. Então, assim, se eu tiver, por exemplo, eu vou tirar pela Transnordestina. Eu estou lá no norte, lá tem a topografia da fiscalização, tem a fiscalização da consultoria, às vezes tem da consultoria, tem da construtora, né? Às vezes o subempreiteiro tem uma outra topografia, e aí eu posso montar uma base dessa para poder abranger toda a obra, não é isso? Sim, exatamente. Então, muitas obras acaba fazendo dessa forma. Vou pegar aqui um modelo, mas o receptor, normalmente, é um receptor desse daqui, estava até na própria apresentação, tá? Então, você consegue estar utilizando ele, tá? E aqui é a antena GNSS. E aí temos também a possibilidade do uso do rádio, tá? Deixa eu ver aqui se uma base dessa é quanto, Rodrigo? Na faixa de uns 150 mil aproximadamente. Certo? Mas essa base não é aquela do RTX, não, né? Não, é diferente. Aí o RTX é o próximo aqui para a gente continuar. Okay. Então, o RTX, que acho que o Maurício deve ter comentado na semana passada, o RTX você já tem uma constelação, né, de satélites geoestacionários,
e que aí os receptores, né, por exemplo, alguns receptores, como o Trimble R12, o SP60 da Spectra, o SP85 também da Spectra, tem a capacidade de receber a correção desses satélites. Então, são satélites geoestacionários que enviam a precisão, a correção em tempo real para a Terra. É como se você tivesse uma base transmitindo, só que para o planeta inteiro através de uma constelação de satélites, tá? Então, onde você estiver, ele pega no planeta inteiro, tá? Então, onde você estiver, você liga o equipamento, tem um tempo de convergência, né? De alguns minutos, tá? São poucos minutos. E aí, com isso, você já começa, você liga o equipamento, você já está começando a receber essa correção. Então, você consegue, sem precisar instalar a sua base, uma base em lugar nenhum, você consegue ter precisão de até 2 centímetros na planimetria, 2,5 centímetros, e 4 centímetros na altimetria. Então, para alguns tipos de aplicação, é muito bacana e você aí não tem a necessidade de você ir montar uma base, você não tem a necessidade de, por exemplo, conhecer um pouco o local para verificar onde tem um ponto do IBGE, será que aquele ponto, aquele marco com coordenadas conhecidas, né, para você colocar, será que ele realmente está lá ou se ele foi destruído? Aí você não precisa fazer uma ocupação de várias horas para você fazer um transporte de coordenadas. Com isso, você já começa a receber essas correções e você já vai estar ali em Sirgas e você vai estar com essa precisão de 2 centímetros na planimetria e 4 centímetros na altimetria. Então, uma solução muito bacana. Rodrigo, como é o nome do sistema anterior? Aqui seria RTK mesmo, tá? O da base aí é RTK Isso. mesmo. Só que o que muda é só a questão dessa base fixada num lugar que possa corrigir os rovers, não é isso? Exatamente. E com antena. Exatamente. Tá ok. Então é só a estrutura que você acaba utilizando de uma forma diferente, tá? Então, por exemplo, aquele receptor que eu estava mostrando, né, a Alloy, por exemplo, você também consegue ser uma base N-trip. Então, você consegue estar enviando também correções através de protocolo de internet. Então, basta ter um local que tenha internet, vocês conseguem também estar recebendo essa correção através da internet, através da nuvem. Tá? Então, você, por exemplo, utilizando o receptor o Trimble R12, por exemplo, você tem a possibilidade de você receber os dados via RTK, tem a possibilidade de receber os dados via N-trip, e tem a possibilidade de você também receber com RTX. Isso com R12, com SP60, tá? com SP85. Então, abre bastante o leque de opções de você estar recebendo correções, tá? Então, mostrar um pouquinho do R12i, né, que é um lançamento da Trimble recente, que aí você tem um novo ângulo de produtividade que ele acaba comentando. Então, por exemplo, aqui nesse vídeo, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho e me ouvir, né? Que às vezes tem uma limitação aí de dados, né? Então, olha, mesmo pontos que às vezes você acaba encontrando uma chapinha ali na parede, você consegue fazer uma medição nele lá sem problemas, né? E você consegue, porque ele consegue ter uma inclinação muito grande para você conseguir estar trabalhando. Então, ele tem um sistema inercial nele, então, independente se você tiver... Porque a gente já tinha antes, por exemplo, no R10, que é um outro receptor nosso, a gente tinha, mas ele era um pouco suscetível à indução magnética, então a tecnologia dele era um pouquinho mais defasada. Agora, com essa nova tecnologia, a gente consegue inclinar mais, tá? Que a tecnologia antiga era até 15 graus. Agora você meio que não tem um limite, embora no catálogo dele fale algo 30, 40 graus de inclinação, mas ele não tem muito um limite, tá? Ô, Rodrigo. Opa!
Aí como que ele entende, no caso aí, a leitura do ponto é nesse local que está embaixo aí, né? O bico do bastão. Como que Isso. ele entende que está lendo o ponto ali, você está deslocado? Certo. Então, o que que vai acontecer? Até vai ter um pouquinho aqui, próximo slide. Então, o que que vai acontecer? Então, ele entende como se estivesse nessa posição. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Uhum. Certo. Tá vendo? Tá, beleza. Tá. Então, ele vai entender que a posição está aqui, e aí o sistema inercial dele vai conseguir verificar qual que é esse ângulo de inclinação que ele tem. Então, como o bastão ele tem uma altura fixa, né, no caso aqui de 2 metros, então ele consegue entender e fazer a compensação desses dados. Então, Através da trigonometria. Exatamente. E também utilizando o sistema inercial dele, perfeitamente. Então, como aí ele sabe que está nesse ponto aqui, por exemplo, pela coordenada. Então, ele vai saber que ele está, que o ponto aqui essa altura tem 2 metros, que é uma altura conhecida. Então, ele vai saber que ele está tanto aqui acima do solo também. Rodrigo, quer dizer que levantamento em cidade agora está resolvido o problema, né? Porque com a RTK é meio problemático, né? Por causa do sinal. Facilita Isso aí bastante. resolve o problema, né? Facilita bastante. E se encostasse numa parede dessa, nunca mais não media de jeito nenhum, né? Uhum. Ele não, com certeza. Então, aqui são alguns exemplos, né? Por exemplo, eu não preciso mais chegar aqui próximo, né, da beira aqui do prédio para fazer a medição. Então, eu trago um pouquinho mais de segurança, né, para o meu operador. Então, eu consigo fazer essa medição inclinada. Puxa, o ponto era embaixo aqui, mas estacionou um carro em cima no momento. Aí eu consigo ali também colocar e fazer ele inclinado. Tá? Tem um testezinho, né, vegetação, né, também, porque ele tem uma tecnologia chamada ProPoint, tá? Então ele tem um ganho muito maior em áreas onde você tem vegetação, tá? Então você fazendo um comparativo, né, com outros equipamentos, então você tem com o R12i uma precisão muito mais próxima do que a gente necessita, né? Tanto horizontal quanto vertical, comparando com o competidor, por exemplo, com um concorrente que não tem a mesma tecnologia do ProPoint. Então, no mesmo local, então você teve 2 centímetros de precisão na horizontal e na vertical, você teve no concorrente 20 centímetros na planimetria e 14, 15 centímetros, próximo dos 15 centímetros na altimetria. Fora que o tempo para você chegar nisso daqui foram de pouquíssimos segundos até você chegar no local, instalar no local e fazer a medição do ponto, poucos segundos, enquanto o competidor, para chegar nesses 20 centímetros aqui na planimetria e 14 aqui na altimetria, demorou mais que 1 minuto. Então, aqui, só mostrando, assim, tentar mostrar bem rapidamente o que aconteceu. Aqui temos uma estação total robótica, tá? E o RTK, vocês podem fazer o que a gente chama de integração dos dados. Então, em cima do Prisma 360, aqui eu consigo. Aqui é a parte do Prisma. Eu consigo colocar na parte de cima o receptor GNSS e basta eu apertar um botão, ele alterna, né, entre a estação total e o receptor GNSS. Para que a gente utilizou isso neste momento, né? Para a gente colocar no local, aqui no caso tá com neve, debaixo da árvore, e a gente ter certeza que a gente está medindo no mesmo local com uma estação total e com receptor GNSS para a gente ver qual que é a diferença que deu nesse levantamento. Então, medição com estação total. Ponto, lista. Mesmo ponto. Então, olha a diferença aqui. 1 centímetro e pouquinho. Planimetria.
2 centímetros na altimetria. Então, ó, então a gente tem, mesmo com neve, mesmo com cobertura, mesmo com situação adversa, então você consegue manter e ter uma precisão do equipamento. Então a gente tem tanto precisão quanto acurácia, tá? Então aqui também um outro local, né, que antes a gente falava que era impossível a gente com o RTK fazer uma medição aqui numa varanda, né? Então, debaixo da varanda a gente consegue fazer a medição utilizando ele. Então, só para mostrar que tem tecnologias bem bacanas. E temos também a parte de realidade aumentada, né? Então, você consegue jogar um projeto para dentro do coletor de dados e você utilizar, onde você estiver passando com a câmera e estiver referenciado, eu consigo verificar como seria uma construção no futuro ou uma obra que estiver acontecendo. Então, vou mostrar aqui, tentar ser bem rapidamente aí para não extrapolar muito tempo, né? Então, seria o Trimble 7 Vision, temos a opção de utilizar com R12 ou, por exemplo, com Trimble Catalyst. Então, temos essa integração dos dados, né, num único equipamento. Então, por exemplo, aqui é um corredor e a gente consegue verificar aqui que tem uma obra aqui no futuro. Então, está ainda escavando aqui, as máquinas ainda estão passando e eu consigo verificar aqui que vai ter uma estrada, que vai ter uma construção. Terreno natural, opa, a construção como é que vai ser? Vai ficar desse jeito. Então, eu consigo ter um relatório, também gerar um relatório com informações significativas do local. Então, você consegue enxergar o futuro, os limites, o progresso, enxergar o que está oculto. Então, por exemplo, essas torres não estavam no local. Então, você consegue verificar como que vai ser a implantação, como que vai ser uma ampliação de uma construção, a parte de construções, parte de rodovias, a parte de tubulações, o que é necessário fazer. Então, eu consigo ter uma realidade aumentada do meu local. Tá? Então, isso facilita bastante. Onde que estão passando as tubulações para não fazer um furo num local indevido, por exemplo. Então, eu consigo fazer isso. E todas essas informações eu consigo gerar no Trimble Connect. Então, pegar todas as informações de IFC, AutoCAD, da Esri, do próprio TBC. Então, eu consigo utilizar tudo isso no Trimble Connect. Aqui, por exemplo, mesmo local, fazendo um levantamento, vai ter uma casa aqui no local. Tá? Então, eu consigo verificar aqui, não era aquela casa que está construída, é nessa daqui. Então, aqui é o local e a partir de qualquer momento eu consigo ampliar, colocar e fazer uma verificação, uma fiscalização de como que vai ficar o local. Tá? Então, como era antes, como vai ficar depois. Tá? Também temos soluções para monitoramento de estruturas. Tá? Então, temos soluções, né, utilizando monitoramento não só de talude para mineração, mas para construção, utilizando estações totais, receptores de GNSS, estações meteorológicas, piezômetros, acelerômetros. Então, tudo isso, nós conseguimos fazer a integração desses dados e enviar essas informações, ou fazer o levantamento por campanha, ou enviar esses dados em tempo real, né, via rádio, via internet, via informação satelital, link de comunicação satelital, para o software Trimble 4D Control. Tá? Então, a gente, por exemplo, poderia deixar uma estação total no local, com coordenadas conhecidas, ou fazendo a operacionalização dele totalmente de forma automática, para ele fazendo o hipotenor, para ele saber qual que é a coordenada dele a cada rodada de medições, tá? Você pode fazer. Então, se você tiver com ponto de coordenadas conhecidas, né, para ser a sua ré, e eles estiverem num ponto geotecnicamente estável, você pode utilizar eles diretamente, ou se você não tiver um ponto geotecnicamente estável para você orientar o seu equipamento, se for o caso, você pode até colocar receptores de GNSS em cima e você consegue fazer essa correção de dados. Tá?
Então, falando dessas soluções separadamente, que talvez ficando numa só tenha ficado um pouco confuso. Então, por exemplo, fazendo um monitoramento com uma estação total robótica, qual que seria a vantagem dela? Que você, com um único ponto, você consegue fazer a medição de vários pontos, fazer um monitoramento de vários pontos ao mesmo tempo. Então, mesmo a estação total tendo um valor mais alto, os prismas de monitoramento são bem mais baratos que o preço de uma estação. Então, você tem um baixo custo por ponto monitorado. Então, você consegue ter precisão milimétrica na medição, 0,8 milímetros, mais 1 ppm. Você consegue fazer essa medição, ele identificar que você não está... você consegue encontrar o prisma e não confundir ele com o outro, né? Acho que fica melhor a palavra, até 2.500 metros, tá? Necessário, claro, ter intervisibilidade entre a estação e o prisma. E aí ela é muito resistente a intempéries, por exemplo, tá? Então, com IP65. Tem vários países que fazem o monitoramento ao longo do planeta que eles deixam a estação ao tempo. Pode falar. Rodrigo, esses prismas são instalados na estrutura que vai ser que vai sofrer o monitoramento, não é isso? Perfeito. É isso? Exatamente, perfeito. Sim. Então, você coloca os prismas nos pontos onde você deseja fazer o monitoramento. Opa, vai ter um pouquinho mais para frente também. Tá? E aí você consegue fazer esse monitoramento desses prismas. Então, tendo qualquer tipo de variação, você consegue detectar. Então, tem um equipamento com precisão angular de meio segundo, 1 segundo, 0,8 milímetros mais 1 ppm, igual eu comentei. E aí, extremamente rápido, né? 115 graus por segundo. É uma coisa que eu acabei não comentando, né, quando eu estava falando na parte de estações totais, mas, por exemplo, as estações da Trimble, elas estão acondicionadas, as engrenagens, elas não têm contato, elas estão sobre um colchão magnético, que é a mesma tecnologia do trem-bala, que é a tecnologia MagDrive. Então, isso a torna a estação total muito rápida, você tem menos desgaste das peças e, consequentemente, você tem uma menor aferição ou um menor custo de aferição. Tá? Você quer dizer que os eixos não são montados em cima de estrutura para tipo rolamentos, eles são eletromagnéticos? Perfeito, exatamente. Não tem contato das engrenagens, então não tem desgaste das engrenagens, né? O desgaste é muito menor. Então, eles estão acondicionados sobre um colchão magnético, então elas não têm contato. Então, deixam a estação mais rápida e mais precisa também, e com menos desgaste de peças também, que ocasiona menor manutenção. Uma aferição de um equipamento desse, por exemplo, depois de um ano, por exemplo, 2 anos, por exemplo, seria R$1.000, R$1.000 e poucos, por exemplo. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem concorrentes que têm esse mesmo tipo de equipamento, que é uma aferição dessa, passa de um ano, você tem que trocar borracha, você tem que trocar isso, você tem que trocar aquilo outro, você tem que trocar alguns componentes da engrenagem. Então, uma aferição dessa fica R$20.000. Então, enquanto da série da Trimble, da série S, você não vai ter nem R$1.000 aí de manutenção. Tá? Então, a importância do Fine Lock... Zacarias tinha respondido, desculpa. Respondeu. Tá. Então, a importância do Fine Lock que eu estava comentando. Então, é para você não ter, por exemplo, aqui eu tenho vários prismas. Puxa, de nada me adianta eu estar fazendo monitoramento e eu ficar confundindo meus prismas. Puxa, será que mediu esse? Será que mediu aquele outro? Então, você começa a ver erros grandes e você não sabe de onde vem. Então, por isso que existe a tecnologia Fine Lock, que seria a capacidade de você conseguir locar esse prisma e você conseguir identificar que ele seja único, né? Uma unicidade. Então, ele não vai confundir com outros prismas que estejam ao redor. Claro que tem uma certa distância, você não pode colocar estando lá 1 quilômetro de distância, você vai colocar 10 prismas a 10 centímetros de distância cada um. Aí ele acaba confundindo.
mas é o menor que tem do mercado essa questão da abertura. E o bacana seria o Long Range Fine Lock, amplia isso até 2.500 metros, tá? Na realidade, ele faz até mais de 3.000 metros, mas como a Trimble é muito conservadora nas precisões dos catálogos, então acaba sendo, ele coloca no catálogo 2.500 metros. Aqui é que eu estava comentando, né, da tecnologia Mag Drive. Então, normalmente as estações têm engrenagens convencionais, e aí o que a gente utiliza nas estações da série S é um sistema de acionamento por indução magnética, que é a mesma tecnologia do trem-bala. Então, isso permite menor tamanho, menor desgaste, controle mais preciso, menor consumo de energia e, consequentemente, uma menor manutenção. Também é possível fazer o monitoramento através de receptores GNSS. A vantagem é que eu não preciso ter intervisibilidade entre os pontos e você pode utilizar Wi-Fi, internet, intranet para a questão da comunicação. Tá? Você pode colocar a sua base de referência até 30 km, porém a sua precisão é menor, é um pouco pior em relação à estação total. Então, por exemplo, em tempo real seria de 8 milímetros mais 1 ppm na horizontal e 15 milímetros mais 1 ppm na vertical. No pós-processado, 3 milímetros mais 0,1 ppm, na vertical 5 milímetros mais 0,1 ppm também. Aqui foi uma falha minha, peço desculpas. Tá? Rodrigo, pode falar. Rodrigo, você quer dizer que essa estação ela pode trabalhar como rover? Não. Aqui são receptores de GNSS. Tá? A gente tinha estação total até aqui, tá? E nós conseguimos fazer um monitoramento também utilizando receptores GNSS. Ah, sim, entendi. O monitoramento da estrutura com GNSS, não é isso? Isso, desculpa se eu não deixei claro, tá? Então, utilizando com receptor GNSS, agora é uma outra forma de você estar fazendo o monitoramento. Com a estação total, você tinha que ter intervisibilidade entre os pontos, né? Já com o receptor GNSS, você não tem essa necessidade. Então, você consegue estar colocando a sua base de referência um pouco mais longe, você consegue ter outras formas de comunicação, porém, você necessita ter um receptor GNSS para cada ponto que você deseja fazer o monitoramento, tá? Então, aqui seriam as precisões do receptor GNSS, que eu estava comentando, enquanto a estação total é 0,8 milímetros mais 1 ppm. Então, já no GNSS, você tem 8 milímetros mais 1 ppm no horizontal e 15 milímetros mais 1 ppm no vertical, isso em tempo real. E aí, pós-processado, né, que você pode colocar vários motores para você fazer essa comparação de dados, né, tanto em tempo real, só que em tempo real você pode ter alguns picos momentâneos, né, um satélite entra na sua composição dos dados, às vezes ele está com um pouco de ruído, alguma coisa assim do tipo, então você pode ter interferências ionosféricas, troposféricas, então em tempo real você pode ter alguns picos de variação. Diego ergueu a mão. Diego, opa, pode falar. Rodrigo, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Esse receptor que você demonstrou para a gente, o R12, né? Que permite as medições inclinadas em locais cobertos. Nesse caso daí, eu posso utilizar ele como sendo esse rover ligado a uma base e ele vai me dar as correções? Você pode trabalhar nele, né? Se você for fazer um monitoramento por campanha, você pode utilizar ele, tá? Não teria problema, você teria os dados e aí você vai fazendo a medição sem problema algum. Mas se você for um levantamento estático, né? Para ele, onde ele vai ser instalado, por exemplo, numa barragem, alguma coisa onde você necessita ficar com o receptor instalado lá o tempo todo, a gente tem soluções que seriam, ele pode ser utilizado, mas a gente teria soluções que seriam mais baratas, tá? Então, por exemplo, alguns receptores nossos são mais indicados para essa parte de monitoramento, tá? Mas a minha dúvida é porque, digamos que eu adquira ele. Certo? Eu tenho ele. Ele permite a configuração para que eu possa fazer o estático nessa situação do pós-processado, né? Consegue sim, e os dados depois você consegue, por exemplo, jogar para o software, para o 4D Control, ou você utilizar
esses dados pós-processados e utilizar num software que você queira trabalhar, tá? Que você já Dentro esteja desse trabalhando mesmo que você vai que você está utilizar. demonstrando aí. Não entendi, Diego. Ele alcança essa mesma precisão que você está me mostrando aí, fazendo estático. Fazendo estático, sim. Consegue chegar nessa precisão, sim. Ok, obrigado. Então, utilizando, por exemplo, esse tipo de solução, que, por exemplo, seria com uma NetR9 TIM, né, que seria para monitoramento, ou um receptor Alloy, você consegue fazer com alta frequência até 50 vezes por segundo. O R12 você não consegue 50 pontos por segundo, você consegue até 20, tá? Então, tem uma pequena diferença. E aí você também consegue utilizar o RTX para utilizar aqui para o monitoramento, utilizando esses sensores, tá? Então, você não teria mais a necessidade dos receptores base, tá? Elimina a necessidade. E o bacana é que diferente, por exemplo, do RTX que a gente acaba utilizando, por exemplo, no R12, no SP60, que ele tem uma assinatura anual, aqui você só pagaria uma vez e já teria ele habilitado. Diego, pode falar, sem problemas. Diego? Com relação a essa assinatura, Rodrigo, como é que funciona essa assinatura aí? A diferença os equipamentos da assinatura anual e esses da assinatura vitalícia? Certo. O da assinatura anual são normalmente receptores que vão ser utilizados como rover para você trabalhar com uma topografia. Eu posso trabalhar ele praticamente em qualquer situação. Esse que a assinatura seria vitalícia, ele normalmente vai ser instalado num ponto de coordenadas, numa barragem, por exemplo, para fazer o monitoramento, e ele vai ficar lá estático. Então, ele praticamente não vai ter variação de movimentação, a não ser que tenha uma oscilação da estrutura. Então, por exemplo, essa que seria a assinatura vitalícia seria só para o receptor Trimble Alloy, por exemplo. O R12i, que eu mostrei anteriormente, ele necessita ter uma assinatura anual se você for utilizar com RTX. Se você for utilizar com RTK ou N-Trip, sem problema, você não tem custo a mais nenhum por isso. Tá? E aí é vitalício também o uso do rádio RTK e do N-Trip. Obrigado, perfeito. Então, aqui, então tem soluções completas, né, tanto com receptor GNSS, estação total, todos esses dados são passados para o mesmo software, para o Trimble 4D Control, que faz geração automática dos resultados em escritório. Então, por exemplo, se precisar de sensores, softwares, parte de componentes de integração, consultoria, serviços, a gente está apto a estar fornecendo tudo isso. Então, mostrar bem rapidamente aqui o software Trimble 4D Control, né? Então, você tem, por exemplo, a visualização mapa. Então, os pontos que você faz de monitoramento após enviar os dados para o software, ao passar o mouse sobre um determinado ponto, ele já aparece as precisões, tá? Que ele está, e você pode configurar também cores. Então, por exemplo, acho que no próximo aqui. Então, por exemplo, se ele estiver, aqui é uma situação um pouquinho mais esdrúxula, tá? Que a gente acabou colocando aqui, fazendo os testes com os receptores, colocando num local onde está tendo uma tempestade, só para forçar mesmo ter variações. Então, por exemplo, você pode deixar verde se ele tiver pouca variação, amarelo se ele tiver num outro nível, né, de detalhamento, e vermelho se ele tiver numa movimentação que ultrapasse um pouco isso, tá? Então, eu consigo também colocar uma imagem, consigo colocar uma webcam para estar visualizando também os pontos serem monitorados. Então, aqui aqui a interface da web, né, do 4D Control. Então, posso colocar sensores, mapa, webcams, gerar relatórios, fazer análises, criar alarmes, então, configurar pessoas, né, que possam acessar ou não. Então, por exemplo... Esse software é específico para monitoramento de estrutura.
Perfeito, exatamente. Trimble 4D Control é específico para monitoramento. Então, ele permite gerar, né, gráficos, né, de tendências. Posso definir também períodos, né, para isso. Posso gerar uma vista composta com vários tipos de sensores, inclinômetros, anemômetros, outros tipos de prisma, GNSS, para gerar uma vista composta. Consigo fazer a vista composta praticamente do jeito que eu quiser, então eu consigo colocar uma webcam, colocar a posição dos sensores, verificar a variação de temperatura. Então, tenho bastante coisa que eu consigo analisar ao mesmo tempo. Tenho diferentes tipos de gráficos para ter diferentes tipos de vista. Consigo fazer interpretação também ao longo dos meses para verificar a questão de pluviometria e também variação de temperatura para influenciar. Consigo também fazer numa vista composta, né, verificar qual que está sendo a movimentação de uma determinada estrutura, tá? Consigo gerar vários tipos de alertas, né, e enviar esses dados ou por e-mail ou por SMS, tá? Consigo gerar qualquer tipo de análise entre dois pontos, um grupo de prismas, ou se está tendo variações individuais, por exemplo, né, mas eu posso ter qualquer tipo. Ele permite você ter vários tipos de cálculos matemáticos, então meio que não há um limite para o tipo de alerta para você colocar. Rodrigo, Então, pode falar. Se aquela barragem lá da Vale tivesse, lá de Mariana, né, tivesse sido monitorada com esse programa, talvez a gente teria evitado Até poderia sim, porque como você vai fazendo monitoramento, você vai acompanhando a tendência e você consegue tomando atitudes. Opa, está tendo um nível de movimentação, então eu posso tomar uma atitude para mitigar isso. É claro que passado até o alarme, né? Até os alarmes, exatamente. Então eu posso configurar os alarmes para quem que vai isso. Vai para o gerente da geotecnia, vai para a defesa civil. Então você consegue estar mostrando mandando para várias pessoas. E você pode configurar também os níveis de acesso para essa informação. Opa, os gerentes podem, por exemplo, ter um acesso total. Opa, esse daqui só faz uma visualização. Então você consegue segmentar isso, os níveis de acesso. Tá? Então, aqui, um exemplo aqui de monitoramento por GNSS. Aqui é um exemplo que a gente instalou lá em Maceió, no bairro do Pinheiro, né, que estava tendo um afundamento. Então, a gente fez um levantamento utilizando receptores de GNSS. Então, aqui a gente consegue ver alguns receptores. Hoje tem muito mais do que isso, tá? Esse daqui já tem um certo tempo. Então, eu consigo verificar com as setas aqui as tendências, tá? Consigo ver áreas de influência dele, e aí eu consigo gerar um mapa para verificar onde que está tendo uma maior movimentação, para onde está tendo a tendência do meu movimento. Consigo definir, né, os ranges do monitoramento, tá? Para geração de gráficos. Consigo verificar, passando o mouse, igual eu estava comentando, para verificar quais são as variações que estão tendo. Então, por exemplo, reparem que está tendo variação mais na parte altimétrica dele, né? Eu consigo configurar isso para delimitar quais são as cores, né? Para definir isso. Aqui, mais uma vez, o gráfico. E eu consigo, como esses dados vão estar na web, eu consigo ter esses dados tanto no escritório, né, do que você vai ter, ou fora, né, através de dispositivos móveis, através do seu computador, do laptop, através de um tablet, do celular. Então, eu consigo definir níveis de acesso também para as pessoas. Tá? Então, aqui alguns exemplos de instalação. Então, a gente consegue fazer instalação também, né, com painéis solares, com cerca elétrica, o que for necessário para medição e para o levantamento, tá? De modo a não atrapalhar. Questão de comunicação, né? Via rádio
ou via comunicação satelital, pontos de enlace, então a gente consegue colocar bastante coisa. Conseguimos customizar também as cabines, por caso de alguma explosão, para não vir a acertar o vidro da nossa cabine. Tá? Opa. Alguma pergunta aqui? Não, tá tudo bem. Tá. Falar um pouquinho aqui, mudando agora um pouquinho, né? Mas falando ainda na área de monitoramento, né? Os receptores da Sensive, que são receptores, são sensores bem pequenininhos, do tamanho assim de uma caixa, daquele pacote de caixas de fósforo, né? Que vem umas 10 caixinhas de fósforo tudo junto. Então ele é bem pequeno, bem prático de você tá instalando. Então, com eles, você consegue estar instalando em um determinado local e você tem sensores de inclinação, ou sensores de temperatura, ou craquímetros para você verificar a abertura, né, de fendas, verificar também variações de voltagem. Então, tem diversos tipos de sensores. E é o que eu vou mostrar um pouquinho para frente. Aí você tem a parte da comunicação deles, é totalmente sem fio, e aí você consegue fazer essa comunicação, por exemplo, até 300 metros numa rede, ele consegue irradiar esses dados e enviar para uma central de monitoramento. Está totalmente configurável remotamente. E tem um outro modelo que você consegue estar fazendo esse levantamento de forma remota, até 15 quilômetros, né? Isso daqui seria como se fosse um irradiador, então faz uma conexão ponto a ponto, tá? E o bacana dele, o principal, é que você tem uma bateria de longuíssima duração, de até 15 anos, então você... algumas soluções você praticamente não precisa se preocupar com questão de energia, tá? Então, aqui alguns tipos de sensores, né? O sensor de inclinação, que varia desses dois tipos de sensores, é a questão da bateria, né? Um é de 12 a 15 anos, outro é de 5 anos. Então, você tem uma resolução, você instala ele no local e você consegue verificar se ele está se movimentando com uma precisão muito alta, né? Então, você consegue, por exemplo, aqui, ó, repetibilidade de 0,009 milímetros por metro. Então, você tem uma resolução 0,0018 milímetros por metro. Então, é extremamente preciso. Se tiver qualquer tipo de movimentação, ele consegue identificar. Outro tipo de sensor seria esse Flex Mesher, que seria um bastão, tá? De fibra de carbono, e você consegue estar colocando tanto na horizontal quanto na vertical, qualquer que seja tipo da inclinação, você consegue fazer um monitoramento dele. Então, só para mostrar aqui, só para verificar, fazer um monitoramento, então aqui um exemplo de instalação desse Flex Mesher, tá? Ao longo aqui, por exemplo, de um túnel, para verificar se está tendo algum tipo de movimentação nele ou não, tá? Então, tem aplicações, por exemplo, em mineração, encostas, aqui o dispositivo que eu estava comentando anteriormente, totalmente sem fio, fácil de você instalar, colocando aqui vários, então se tiver algum tipo de movimentação da encosta, você consegue verificar, por exemplo, para ferrovias. Em túneis também eu consigo tá colocando isso, tá? Então, uma solução muito bacana e a gente está chegando com essa solução no Brasil tem pouquíssimo tempo, tá? Uma outra solução, gente, essa é a penúltima, já está acabando, sei que muitos já devem estar um pouco cansados, né? Seria a da Green Valley, a série Lee Backpack. O Lee Backpack seria uma tecnologia SLAM, né? Que você consegue, que seria essa tecnologia SLAM? A tecnologia SLAM foi criada principalmente porque, por exemplo, quando a gente está num ambiente externo, a gente tem a ajuda para a gente se posicionar utilizando receptores de GNSS. Então, a gente tem as constelações de GNSS para a gente se posicionar. Então, a tecnologia SLAM foi criada primeiramente para máquinas, né, para robôs conseguirem se locomover em ambientes confinados. Então, por exemplo, como é que eu sei
o caminho que um robô numa máquina deve passar. Então, basicamente, a sigla dele seria escaneamento e locomoção, se eu não me engano. Escaneamento e movimento. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer o escaneamento, tá? Ou a tecnologia SLAM vai fazer o escaneamento da sua área, do seu redor, e te permite ter informações para que você consiga se locomover. Então, passando essas informações para a gente aqui, para o nosso ambiente de geotecnologias, né? Isso permitiu que a gente tivesse um sistema de mapeamento móvel terrestre que consegue fazer o escaneamento, né? E se referenciar tanto em ambientes internos quanto externos. Então, você consegue fazer o escaneamento e você continuar andando, eu vou mostrar um videozinho daqui a pouquinho, mesmo estando em ambientes internos e com o posicionamento. Então, aí tem sensores, o que vai variar um do outro vai ser a questão de câmera, se tem receptor GNSS ou não, tem RTK ou não, tá? E a quantidade também de lasers. Então, vou mostrar aqui o videozinho primeiro, antes de eu voltar para essa parte de retorno. Diminuir um pouquinho aqui o volume, só para mostrar. Então, seria uma mochilinha, por exemplo, você consegue colocar nas costas, e aí a pessoa vai andando, e os dados você já consegue ir verificando, né? For escaneando já diretamente no tablet, na hora que você vai caminhando. E aí você consegue também descarregar esses dados, né, no computador de forma tranquila. Então, repara que ele começou no ambiente interno e já está no ambiente externo. Então, posso trabalhar sem problema nenhum. Então, eu consigo fazer o escaneamento em movimento de uma forma muito prática. Então, linhas de transmissão, vegetação, consigo fazer eu simplesmente caminhando, tá? E isso aí, numa velocidade de um carro, também funciona? Eu ia comentar isso agora. A solução do Lee Backpack para esse tipo de solução, ele permite que você faça o escaneamento uma velocidade que você caminhe, né? Que você até ande rápido, né? Seria até cerca de 5, 6 km por hora. Para levantamento utilizando escaneamento móvel com maior velocidade, a gente tem soluções de pode fazer o escaneamento até 120 km por hora, mas aí você tem que colocar num veículo, tá? Então, a gente tem soluções de mapeamento móvel, eu acabei não colocando aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer essa apresentação numa próxima oportunidade. Aí, o legal também dessa tecnologia, vou voltar para esse slide, é que ele consegue ultrapassar alguns níveis, por exemplo, de vegetação, tá? Então, por exemplo, o laser dele, se eu não me engano, consegue até 2 níveis de vegetação, por exemplo, ultrapassar. Então, por exemplo, tem alguns drones que utilizam a tecnologia LiDAR, que você faz o escaneamento e dependendo da quantidade de níveis de retorno, você mesmo fazendo o levantamento aéreo, você consegue retirar essa vegetação e fazer o levantamento como se fosse com solo exposto, tá? Então, com esse laser, além de você fazer o laser scanner de uma forma prática e rápida, você andando, né? E tem locais que você também não consegue estar com o veículo ou você não tem tempo para você colocar um laser scanner estático, tá? Então, você tem essa possibilidade de utilizar o Lee Backpack. Então, aqui tem alguns tipos, né, dele, o que vai variar, igual eu estava comentando. Se você tem ou não um receptor GNSS, se você tem ou não uma câmera para você colorir a sua nuvem de pontos, tá? Se você tem 1 ou 2 lasers para que você pegue 360 graus, tanto na horizontal quanto na vertical, ou se você só vai pegar 360 graus na horizontal, uma abertura de 15 graus para cima e para baixo. Então, é uma solução bem legal, assim, para você fazer um escaneamento de uma forma muito rápida, bem prática, principalmente se você for fazer numa mineração subterrânea, dentro de uma fugiu a palavra, dentro de uma hidrelétrica, por exemplo, em ambientes
que sejam um pouco mais, que você precisa de um pouco mais de detalhamento e você esteja com um ambiente um pouquinho mais confinado. Certo? Zacarias, consegui responder sua pergunta? Sim, sim. Tá. Também soluções de software, né, para ele, tanto da parte do Live 360, a Green Valley tem soluções também para redes de transmissão, para redes elétricas, tá? Então você tem vários níveis de classificação, tantos quanto do TBC que eu tinha comentado lá no início. Então ele tem uma inteligência artificial, softwares da Green Valley para fazer isso, tá? Então facilita bastante. E agora, para o último, não menos importante, né, como alguns amigos falam, primeiro, ficou alguma dúvida do Li-Backpack, da questão da solução? É um laser scanner que você consegue transportar e você consegue andar, né, com até 6 km por hora, e ele faz o escaneamento enquanto você se movimenta. Tranquilo. Tudo bem? Então, falar do X7, ele é um laser scanner, tá? Simples, inteligente, profissional, esse seria o X7. Então, ele é o primeiro do mundo que tem autocalibração, tá? Então, um laser scanner que faz, que ele consegue se calibrar em campo, tá? Então, você consegue gerar relatórios, né, de calibração, de aferição em campo. Então, você não tem a necessidade... Se você quiser, por exemplo, a qualquer momento, gerar um relatório da aferição dele, você pode, de forma rápida e prática. Então, estão pedindo na sua obra o relatório, o certificado de calibração do seu laser scanner. Você consegue emitir na hora lá e entregar. Outros laser scanners, você tem que fazer um envio para o exterior, inclusive para outros lasers da Trimble, por exemplo, o TX6 e o TX8, que são outros lasers da Trimble. Então, isso facilita bastante a vida e também dá uma produtividade muito grande. Porque para você mandar para o exterior um laser scanner, você tem que fazer um processo de exportação e depois de importação. Então, muitas vezes, isso demora 3, 4 meses para ser feito. Tá? Então, ele tem auto-levantamento, auto-nivelamento. Então, é muito prático, muito preciso. Ele é como se fosse uma estação total de cerca de 3 segundos, né, a precisão dele. Ele tem níveis de compensação, né, automáticas de inclinação, então permite com que você faça o escaneamento dele até de ponta cabeça, tá? Ele faz o registro automático das cenas. Então, por exemplo, comecei o meu levantamento. Se você quiser, se você tiver 3 pontos lá de referência para ele se orientar, ele liga uma luz laser, você mede esses 3 pontos e depois, pelo sistema inercial dele, ele já consegue fazer a junção das nuvens de pontos de forma automática no próprio tablet, tá? Então, quando você terminar, você já pode exportar para LAS que tá pronto, tá? Você não precisa fazer nenhum procedimento de escritório depois para você fazer a junção de nuvem de pontos ou você ir juntando as cenas para elas se coincidirem, tá? Rodrigo, você quer dizer que ele se auto-orienta? De uma cena para outra, sim, exatamente. Então, fiz a minha primeira cena, igual a gente estava comentando lá lá com a SX12, né? Vou fazer um levantamento de uma pilha para uma cubagem. Então, por exemplo, fiz o meu levantamento aqui, 360 graus. Vou mudar de cena, eu não preciso, desde que ele tem, a partir do momento que você vai se movimentando, o sistema inercial dele já consegue ir verificando qual que é a sua movimentação. Então, quando eu colocar na minha segunda cena, ele já vai linkar diretamente para a última cena, tá? Então, isso facilita bastante. Então, aqui um registro automático de cenas. Aqui também um outro. Então, por exemplo, aqui, uma cena foi para outra. Então, ele já foi se linkando de forma automática, tá? Então, no final, ele já fez aqui a junção das cenas de forma automática. Então, não, mas a pergunta... Desculpa. A pergunta, na verdade, é que eu pensei que ele, por exemplo, tinha os marcos de saída e ele visava os marcos de saída e fazia a orientação para começar o trabalho.
Mas não. Agora, o que você está dizendo é o seguinte... Ele pode fazer assim, ó, que, né, por exemplo, vou aqui no meu primeiro ponto. Eu tenho ali os marcos ali. Eu posso ligar a luz guia dele e apontar para os meus marcos, colocar a coordenada dele, e aí ele já parte já referenciado, e aí eu consigo fazer todo o meu trabalho já referenciado. Entendi. Ótimo. Era exatamente isso que eu te perguntei. Ah, tá. Desculpa, não tinha entendido certinho. Tá? Então, medição do ponto laser individual, georreferenciamento de alta precisão em campo. Aqui é o relatório de calibração que eu estava comentando, tá? E aqui você pode fazer diversos tipos de aplicação, né? Inspeção de estrutura, modelagem, de plantas industriais, rede de energia, inspeção de tanque de tubulação, patrimônio histórico, túneis. Então, tem bastante coisa. Pessoal, desculpe o tempo aí, acabou ficando um pouquinho mais do que a gente estava prevendo, né? A gente tentou responder aqui também o máximo de questionamentos, tentou dar todo o apoio aqui responder o mais francamente possível, né? Se ficou ainda alguma dúvida, obviamente, a gente está aqui para ajudar. Se tiver alguma dúvida depois também, esse é meu contato, meu e-mail, esse é meu celular, tem WhatsApp, fiquem à vontade. Eu estou no grupo Topógrafos Práticos também. Então, podem me perguntar lá, fiquem à vontade, a gente está aqui para ajudar. Ótimo, Rodrigo, maravilha. Só uma perguntinha aqui. Claro. Voltar aqui para a estação robótica, que é a mais próxima da gente. Vamos lá. A gente fazendo um monitoramento de uma torre eólica, geralmente a gente faz. Geralmente a gente coloca um adesivo lá em cima. A estação robótica, ela lê no adesivo? Ela pode ler uma tarja reflectiva, sim. Ela pode ler ela lê a tarja reflexiva, sim, sem problema nenhum. Assim, o que a gente fala um pouquinho de monitoramento, que a gente acaba falando um pouco mais de prismas, é que o prisma, pela própria constituição dele, ele sempre vai jogar ali para o centro do prisma, né? Então, com isso, eu tenho a certeza que eu estou sempre monitorando no mesmo local. Se eu for fazer, por exemplo, numa parede, numa tarja reflexiva, a estação tem a capacidade de fazer a leitura, porém, às vezes, você não necessariamente está fazendo a leitura no mesmo local. No mesmo local, né? Pronto. Obrigado, mas Rodrigo. pode fazer a leitura, sim. Tá, Rodrigo, a gente só tem a agradecer por você. A plateia foi pequena, mas a participação foi muito grande. Todos participaram com perguntas e você foi bem claro nas respostas. E eu acredito que nós que assistimos a sua palestra só temos a agradecer. Opa, eu que agradeço a oportunidade. Às vezes a gente acaba se empolgando um pouquinho mais, né? Falando um pouquinho, né? Mas a gente está aqui para ajudar, tá? Eu já, assim que eu tiver aqui o vídeo, já disponibilizo também, tá? E aí quem quiser assistir, fique à vontade, quiser compartilhar, fiquem à vontade. Opa, Eliseu. Rodrigo, é justamente o que o meu amigo Zacarias falou. O público foi pequeno, mas foi proveitoso para a gente, né, Zaca? E aproveitando a oportunidade, peço ao meu amigo Zacarias que me inclua no grupo Topógrafos Práticos. Isso. Falou. Pode deixar, Eliseu, eu vou lhe adicionar. Falou, Zaca. Beleza, então, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. O que precisar, é só me avisar, os meus contatos estão aqui, fiquem à vontade. E aí, na semana que vem, não deixem de prestigiar o nosso amigo Maurício Campitelli aí sexta-feira, 6 horas da tarde, 6 horas da noite já também. Sérgio, vamos agilizar mais rápido esse folder para a gente começar. Eu já pedi para agilizar com o setor de marketing, mas o problema lá é que é terceirizado, né? Então, a gente está correndo contra o relógio aí, já pedi para eles, e eles ficaram de mandar hoje o folder do Campitelli e não mandaram. Então, segunda-feira, cedo, eu vou estar reclamando lá com o pessoal. Porque a gente precisa fazer com uma certa antecedência aí, viu? A gente está realmente
Pessoal, vou parar a gravação aqui, tá? Só... Ok.